já entraram, louvar a Deus também conosco. Som. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos louvar a Deus. Livro de número 126. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos animados. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem, amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus tenha a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos, poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Este hino tem uma história muito bonita, irmãos. A forma como ele foi, a circunstância como ele foi composto é muito
enriquecedor para a nossa fé. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 242. É um hino mais para público aberto, mas vamos louvar a Deus. 242. Eu confio firmemente. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu ele me contemplar, onde não há dor, pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. E eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Amém, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Esta é a nossa esperança. Pela fé que nós um dia aceitamos, nós esperamos contemplar Jesus face a face. Cremos verdadeiramente que vamos estar diante dele para contemplá-lo na beleza da sua santidade. Esta é uma esperança, irmãos, muito gloriosa na nossa vida. Quando aceitamos a Jesus, nós recebemos esta esperança. Já dizia esta noite ali no culto, na oportunidade que tive de trazer uma palavra, exatamente isso, porque quando a gente aceita Jesus, a gente recebe algo extraordinário, não é? É uma nova vida, é uma mudança muito grande. E a melhor coisa, a coisa principal, porque eu estava falando exatamente do que Pedro disse, nós deixamos tudo
para seguir o que vamos receber com isso. E Jesus disse para ele: vocês receberão 100 vezes nesta vida, e por fim, a vida eterna. E eu estava trazendo uma palavra que significa exatamente esses 100 vezes nesta vida que a gente recebe, não é? E é uma coisa muito gloriosa, irmãos, porque isso é uma matemática completa, é 100%, é a coisa completa. Quem aceita Jesus, ele se completa, ele é completo, não é? E a principal coisa desta completude, desta coisa que nós recebemos, é a esperança. Quem tem esperança de vida eterna, não tem algo melhor, coisa mais gloriosa do que ter essa esperança, né? Coisa triste é a pessoa esperar apenas nas coisas daqui da terra, porque elas são passageiras, elas são muito rápidas, não é? A gente nasce, cresce, daqui a pouco morre, é muito rápido, ninguém não dá nem para perceber exatamente. Quando a gente vai perceber, a gente já está velho, debilitado, cansado, já quase perto de partir. Mas quem tem a esperança, Jesus disse, que não morre. Ainda que alguém esteja morto, viverá. E Jesus disse: quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Isso é uma palavra muito gloriosa. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Os irmãos, ainda num número muito pouco, nós vamos orar para que Deus desperte os irmãos, para que possamos estar aqui adorando a Deus. O evangelista Roberto vai fazer uma leitura da palavra de Deus nesta noite. Pois, queridos irmãos, a paz do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 45. Mateus capítulo 24, versículo 45. Amém? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. É verdade. Este lugar é um lugar terrível. Haverá choro e ranger de dentes. Um lugar horrível. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, ao nosso Deus, agradecendo por esta porção da palavra de Deus. E depois nós vamos recolher as contribuições, Estou vendo que os irmãos ainda estão
chegando, mas se chegar mais alguém e vai contribuir nesta noite, com a oferta, procura o tesoureiro, né? Em nome de Jesus. Logo após esta oração, auxiliar trabalho irmão Divino. Podemos louvar aqui? Divino vai louvar a Deus com ele. Irmão Leandro vai fazer esta oração por nós, também pelos ofertantes nesta noite. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos, querido e eterno Deus, damos-te graças, Senhor, nesta noite, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui em tua casa. Pai, pedimos a orientação do teu Espírito Santo para que prossigamos com este culto, que aprendamos, Senhor, a darmos o melhor de ti, assim que entrarmos nesta casa, nesse tempo que foi reservado para a tua adoração. Neste momento também te apresentamos, Senhor, os ofertantes e dizimistas, que mantém esse trabalho, Senhor, abençoa, multiplica, em o nome de Jesus, e aqueles que querem, sentem o desejo de contribuir, mas não podem, chega com providência, em o nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Que o Senhor possa receber nos céus nosso pedido, né, irmãos? Foi na cidade, lá em Betânia, que uma mulher abençoou Jesus com seu perfume, com seu tiro, abençoou o campo inteiro.
Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora a mocidade, louvar a Deus, Oásis do Amor. Logo após o Oásis do Amor, o Rosa de Sarol, as irmãs do Rosa de Sarol preparam um hino também para adorar a Deus nesta noite.
Glória a Deus. Coisa boa, irmãos. Estar na presença do nosso Deus, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Glória ao nome de Jesus. Neste momento, passa a direção do culto para o nosso pastor. Graças a Deus. Amados irmãos, com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede nesta noite de estar aqui adorando o seu santo nome e dando glórias para Ele. Nesta noite de ensinamento da palavra de Deus, eu tenho um texto aqui para a nossa meditação no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos, irmãos, a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo número 5. Capítulo 15. Amém? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem Deus. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade. Ouvindo, pois, o profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou a abominação da terra, de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que moravam nas montanhas de Efraim, e removeu o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Amém? Graças a Deus, amados queridos irmãos, este capítulo vai falar exatamente da situação que se encontrava Israel logo após o reino ser dividido. Israel estava em uma situação de calamidade espiritual. E aí, amados, nós vamos observar que o primeiro rei de Israel, Saul, depois veio Davi, e depois veio Salomão.
depois de Salomão veio Roboão, seu filho. E aí, queridos, no reinado de Roboão, houve um desânimo, vamos assim dizer, no reino. E o reino dividiu-se. Israel entrou por um caminho de pecado, por um caminho, amados irmãos, de idolatria. Se esqueceram de Deus, perderam a sua identidade. E aí, queridos, nós vamos observar que quando o povo se afasta de Deus, o castigo de Deus pesa sobre o povo. E nós podemos observar, amados irmãos, que o reino, quando se dividiu, 10 tribos seguiram a Jeroboão, e alguém quis intervir, eu disse: não, eu permito isto, ninguém mexe com eles. Ficando apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, que suportaram o jugo de Roboão, porque Roboão passou, amados irmãos, a cobrar pesados tributos sobre o povo, pesando sobre o povo grandes impostos e oprimindo o povo, de forma que as 10 tribos não suportaram e se dividiram. Mas Benjamim, Judá e Benjamim ficaram no lugar, não saíram do seu lugar. E o fato é, amados irmãos, que Deus abençoou aquelas 2 tribos de forma tal que se tornaram superior às 10 tribos. As 2 tribos formaram o reino do sul e as 10 tribos formaram o reino do norte. Portanto, amados, então entra no cenário agora exatamente o rei Asa, depois de Abias, seu pai. Ele enfrentou guerras contra Jeroboão, e depois de Abias veio exatamente o rei Asa, filho de Abias, esse cidadão aqui, bisneto de Salomão. Mas tem algo, amados irmãos, e depois lá no capítulo 16 nós vamos observar que Asa faz algumas alianças que Deus também não se agrada. Mas neste capítulo aqui, amados, nós vamos exatamente observar a forma como Deus se utilizou deste homem. Este homem que assume o reino, ele assumiu este reino, ele reinou durante os 41 anos, e ele assumiu este reino, queridos, cheio de desafios. Eu fiquei imaginando, amados irmãos, que como é bom a gente ter tudo sob controle, mas quando a gente enfrenta algo, amados irmãos, que estamos vendo que as coisas estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle, e a gente manter, amados irmãos, o equilíbrio, manter a graça, manter a posição, manter a postura, aí, amados irmãos, é preciso ter com Deus comunhão, senão a coisa fica feia. É preciso você ter um relacionamento com Deus. Então nós vamos observar, queridos, que o rei Asa, ele enfrenta tudo aquilo, mas Deus lhe dá estratégia, e ele se põe na presença de Deus, porque ele ouve a voz do homem de Deus, do profeta, no versículo 2. Quando nós vamos observar, queridos, quando Azarias, filho de Obed,
E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Então, a partir daquele momento, amados, Asa dá ouvido à palavra de Deus, e Asa vai enfrentar, amados irmãos, uma situação, como nós vamos descrevendo aqui abaixo nesta leitura. A situação está confusa, está problemática. O reino está uma calamidade só, irmãos. O povo deixaram o Senhor e se voltaram para a idolatria. O povo perdeu o temor do Senhor. E como fazer agora, amados irmãos, para retornar ao altar do Senhor? Algumas atitudes, amados irmãos, muitas vezes é preciso que a gente se utilize na direção de Deus, para Deus abençoar o seu trabalho, para Deus abençoar o seu povo. Mas é preciso, amados irmãos, que o povo escute a voz de Deus. Porque, amados irmãos, o que nós estamos observando é que parece que o povo de Deus deixaram de ouvir a voz de Deus. Parece que o povo, amados irmãos, não está ouvindo mais a voz do Senhor. É preciso que a gente pare um pouco e comece a analisar, a consertar as redes, para ver onde exatamente nós falhamos, para ver onde exatamente nós causamos o problema na nossa vida espiritual e colocamos de volta no prumo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo deram as costas para o Senhor, e veio tempos de muita dificuldade, de muita tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, amados irmãos, está dando as coordenadas para este homem, está se utilizando, louvado seja o nome do Senhor, da sua pessoa, para botar Israel no lugar. Olha o versículo 13. Qual a situação de Israel, amados? Versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdotes que o ensinassem e sem lei. Imagina, amados irmãos, a situação deste povo. Não é que o povo estava, que Deus não existisse, é que o povo não queria Deus. O povo se voltaram para os ídolos, para a idolatria, esquecendo de Deus. Não tinham Deus como seu Deus. Não tinham os santos sacerdotes como seus sacerdotes, como seus pais na fé, como seus professores e seus ensinadores. O povo se voltaram. O povo entendeu, amados irmãos, olha a crise que Israel está enfrentando, uma crise de identidade espiritual. O povo esteve por muito tempo sem Deus. Qual é as consequências, amados irmãos, que alguém pode sofrer quando ele entende que não precisa de Deus? É gravíssima. É gravíssima, irmão. As consequências são gravíssimas. E não é, amados irmãos, que a gente, em algum momento, a gente entende que Deus não existe. É porque nós colocamos outras coisas como prioridade. Israel colocou, irmãos, outras coisas como prioridade nas suas vidas. Eles nunca entenderam que Deus disse que Deus não existia. Eles sabiam disto, mas Deus já não era, naquele momento, prioridade na vida deles. Então, quando Deus não é prioridade em nossa vida, você pensa que está dando 2 passos para frente, mas de repente você tem que dar 3 para trás, porque você não sai do lugar. Queridos, se Deus não estiver na frente, no controle da nossa casa,
da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso projeto, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se Deus não estiver na frente do projeto da juventude, vocês jovens, nunca vai se concretizar aquilo que vocês sonham. Nunca. Deus precisa ser prioridade. Agora, quando Deus é prioridade em nossa vida, amados irmãos, ainda que o diabo coloque a sua mão no meio, ainda que ele queira botar o seu pé na frente, ainda que ele queira fazer você tropeçar, que ele coloque espinho, que ele coloque entulho, que ele coloque seja o que ele quiser, não vai dar certo, porque Deus peleja por você. Olha o que ele diz no versículo 2: Deus estará com vocês enquanto vocês estiverem com Deus. Se vocês o deixarem, o Senhor o deixará. O seu projeto não pode, amados irmãos, de maneira nenhuma, que você está fazendo, você não pode de maneira nenhuma deixar Deus de fora. Amém, irmãos? Dá para dizer um amém? Deus não pode ficar de fora. Porque se Deus ficar de fora, para Deus ficar de fora não quer dizer que eu esqueci de botar Deus. Deus fica de fora quando Ele não é prioridade. Quando Deus não é prioridade na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, amados irmãos, a nossa visão foca em alguma coisa que não é nas coisas de Deus. E aí, amados irmãos, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar errado. Mas quando, verso 4, mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Mas é interessante, amados irmãos, quando você vê a trajetória do povo, eles sempre, amados irmãos, vez por outra, eles teimavam em deixar Deus de lado. E todas as vezes que eles pensavam em deixar Deus de lado nos seus projetos, eles quebraram a cara. Eles deram com os burros na água, fazer como um matuto, ou seja, eles não saíram do lugar. O que nós temos, amados irmãos, de proveito nesta palavra, trazendo para os nossos dias, para o nosso cotidiano? Deus está falando conosco. Ele não pode estar de fora dos nossos planos, dos nossos projetos. Ele precisa estar na frente. Caso contrário, nós vamos viver como Israel passou por aqueles momentos. E a Bíblia é muito clara quando diz: quando eles se arrependiam, quando eles buscavam o Senhor, Deus o fazia prosperar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Versículo 5, amados irmãos, vai desencadeando o que nós estamos falando, e diz que em Israel, naqueles tempos, o que havia? Versículo: não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Deus começou, amados irmãos, a pressioná-los a tal ponto que houve, amados irmãos, uma perturbação no meio deles, tanto os que entravam como os que saíam. Israel estava vivendo um momento, irmãos, muito difícil para eles. Por quê? Porque eles tinham esquecido de Deus. E é como que Deus disse: eu quero somente ver até onde eles vão seguir. Eu quero tão somente ver até onde eles podem ir, sem a minha presença. Nós somos, amados irmãos, o Israel de Deus hoje. Somos provados, somos perseguidos, somos discriminados, somos humilhados muitas vezes, sim. Mas sabe uma coisa, amados irmãos? Nós somos um povo que Deus se importa conosco.
Deus se importa com este povo. Nós temos um segredo com Deus. Deus tem um ciúme, amados irmãos, com este povo, porque este povo é a menina dos seus olhos. Ai daquele a quem tocar na menina dos olhos do Senhor. Mas nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender isto. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquelas terras. Eu fico imaginando, amados, uma nação sem a bênção de Deus. De prosperidade pode ter uma nação que não tem a bênção do Senhor. Uma nação, amados irmãos, conhecida como um povo de Deus, e agora aquele povo estão exatamente, irmãos, andando por caminhos tortos que não agradam a Deus. Então Deus disse: deixa ver até onde eles podem ir. Porque às vezes, amados irmãos, quando a gente bate com a cara na parede, é que a gente fica dizendo: se Deus tivesse falado comigo, isso não tinha acontecido, né, Margarida? Ora, irmãos, Deus fala conosco todos os dias. A gente é que às vezes não escuta a voz de Deus. Essa semana o irmão ligou para mim, disse: pastor, essa semana Deus falou comigo através de um bêbado. E ele falou a respeito do que se tratava, a questão financeira, que muitas vezes pela dificuldade ele muitas vezes falhou com seus compromissos com a igreja. E ele disse que ia passar na semana, e um bêbado olhou para ele e disse: seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. Vocês creem que Deus ainda usa jumento? Deus usa bêbado, usa jumento, usa menino, usa quem Ele quer. O irmão olhou para ele, baixou a cabeça e saiu chorando. Ele disse: era exatamente o que eu estava enfrentando, a falta de fé por não entregar aquilo que é do Senhor. E foi necessário Deus usar aquele bêbado para me dar aquela repreensão. Deus é fiel, irmãos. Deus ainda se utiliza dos seres humanos na terra, seja ele quem for. Mas o povo de Deus, muitas vezes, amados irmãos, são tão desobedientes, tão teimosos, tão incrédulos, tão negligentes. Deus continua falando. O que estava acontecendo? Verso 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava. Porque Deus ficou? Misericórdia. Aí a gente pensa que Deus perde o controle das coisas, irmãos. Aí a gente fica dizendo: mas meu Deus, ixi, como é que vai ser? A gente pensa que Deus sai do controle das coisas. A gente olha, vislumbra o cenário, o futuro, e a gente diz: ixi, meu Deus, que coisa incerta, como é que vai ser essa situação? A gente esquece que Deus está no controle das coisas, irmãos. A gente esquece. Não tem nada perdido, meu irmão. Pode não estar bom, pode não estar bem, pode realmente estar ruim, está péssimo, está horrível, mas Deus está no comando de todas as coisas. E se tu é um servo do Senhor,
Deus está pelejando por você, Deus está te guardando, Deus está cuidando da sua vida. Aleluia. Creio nisso, irmãos. Mas Deus permite, por nossa desobediência, entrarmos muitas vezes em parafuso. E Ele aperta. O povo estava confuso. O povo não sabia o que fazer. E Deus permitiu isto. Deus permitiu. Quando acontece algo que a gente não entende, amados irmãos, e a gente fica querendo saber o que foi que houve, o porquê que houve. Porque Deus permitiu. Permissão dele. E se Ele permite, quem somos nós? Os irmãos sabem que toda ação nossa tem uma consequência, seja boa, seja ruim. Não é? Mas o versículo 7, amados irmãos, ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Paulo também fala sobre isso. Não desfaleçam, não desanime, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. É isso que eu digo aos irmãos: todas as nossas ações têm uma consequência. Aquele que se deu as costas para Deus e foi aos pés do ídolo e dobrou-se e ajoelhou-se e serviu, teve consequências sobre isso. Eles foram entregues à perturbação, eles foram entregues a uma espécie de desnorteamento, ficaram desnorteados. Mas quando nós olhamos o versículo 8, diz: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 8, nós começamos a entender, amados irmãos. Asa começa a entrar em ação pela palavra que ouviu da parte de Deus. E aí nós começamos a vislumbrar, amados irmãos, a coisa dando uma clareada. A coisa começa a tomar um rumo diferente, porque uma atitude do rei começa a mostrar que Deus estava querendo que o povo se voltasse para ele. Asa ouve a voz de Deus. E Asa começa, amados irmãos, a agir, ouvindo a palavra e a profecia do profeta. Esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra. Os homens fizeram altares para se prostrar, para adorar. Mas quando Asa ele começa a agir, irmãos, ele começa a derrubar os altares dos ídolos. Aí Deus começa a se agradar das ações de Asa. Deus começa a abençoar, o povo começa a
a ouvir, amados irmãos, que Deus está abençoando o Reino do Sul, que Asa está sendo abençoado por Deus, a mão do Senhor está sobre ele, e Deus começa a operar em toda a terra. Quando ele começa a quebrar os seus ídolos, os ídolos do povo, os altares que o povo estava adorando, ele começa a desmontar, amados irmãos, e levando a adoração somente para Deus, levando o povo a adorar a Deus, porque o povo estava adorando a outras coisas. Então Deus começa a operar, e esta notícia começa a se espalhar, que Deus está fazendo. Oh, amados irmãos, eu fico me lembrando, queridos, pensando comigo, que muitas vezes, amados irmãos, para Deus começar a agir, é preciso tomarmos algumas atitudes, irmãos, e atitudes às vezes que vai ferir alguém, atitude às vezes que vai de encontro à vontade de alguém, atitude às vezes que vai de encontro ao conforto, ao bem-estar de alguém. Mas era muito bom, o povo estava perturbado, mas estavam se debruçando, adorando aos seus ídolos. E agora esses altares são derrubados. Deus, os irmãos acham que Asa, ele não sofreu pressão para não mexer com isto? Sim, mas Asa não quis conversa. Olha o versículo 9. Esse versículo 9 é muito bonito. Você começa a ver o agir de Deus trabalhando, amados. Quando você pensa que Deus não está lhe vendo, Deus está trabalhando. Quando você pensa que está sendo moído, é porque Deus está trabalhando no vaso. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso? E quanto mais você está passando pela moinha, é Deus preparando este vaso. Aleluia. Versículo 9 diz: e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Agora não é mais Judá e Benjamim, irmãos, mas todo o reino do norte também agora. As partes de outras tribos, eles começam a ouvir o agir de Deus na vida, aleluia, do rei Asa, na vida do reino do sul, e eles começam a migrar, eles começam a ouvir, porque eles querem receber, aleluia. Israel está saindo de um período, amados irmãos, de destruição, de um período de escassez, de um período de fome, de um período de guerra, de tribulação, de divisão, de tudo que não presta. Deus começa a agir naquele reino, e o povo começa a vir, aleluia, para adorar a Deus. Muitos que estavam adorando os seus ídolos, agora começam a ouvir a voz de Deus. Mas altares precisou ser quebrado. Eu pergunto, qual altar precisa ser quebrado para que o altar de Deus possa ser erguido na sua casa? Precisa quebrar alguns altares, alguns postes ídolos precisam ser demolidos, retirados, aleluia, para Deus agir, porque tem tanta coisa, mas irmão, nos últimos dias que está no meio do povo de Deus, sendo uma pedra de tropeço, um entulho no meio do povo de Deus. É preciso ser quebrado. É preciso quebrar o que está sendo, aleluia, o poste ídolo de alguém. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. O que precisa ser quebrado, irmãos? É a internet? A internet não precisa, mas a programação da internet, que não edifica, que não constrói, que não me alimenta, que tira o meu tempo, que rouba o meu tempo, buscar a Deus.
O que está precisando ser quebrado na minha vida? É as más conversações, é os maus testemunhos, é as falsas amizades. O que precisa ser quebrado? Para Deus começar a agir na sua casa, na sua família, é preciso ter controle e equilíbrio e quebrar os altares falsos para que os verdadeiros altares de Deus sejam reerguidos em nossa vida. Preste atenção, você que é um pai, você que é uma mãe, você que é alguém responsável por alguém sobre seus cuidados. O que está causando, aleluia, a dificuldade do agir de Deus dentro da sua casa? Observe, olhe, vigie, busque e destrua. É fácil? Não. Mas é necessário. Você sabe a senha do celular do seu filho? Você sabe a senha de acesso do celular do seu filho? Da sua filha? Sabe que hora ele dorme? Sabe que hora ele dorme? Sabe com quem conversa? Sabe com quem se relaciona? Sabe? Não precisa me responder. Mas o que está ocasionando o impedimento? Nós temos, amados irmãos, nos últimos tempos, que estamos vivendo uma igreja gelada, fria, dormente, porque o pecado está no meio da igreja. Mas nós lemos aqui quarta-feira, falando sobre isso, que não há nada de coberto que não seja revelado. O dono desta igreja vai descobrir, vai quebrar, vai destruir os altares de Baal, aleluia, e vai reerguer os altares dos verdadeiros adoradores ao nome do Senhor. As igrejas, amados irmãos, estão passando por uma fase dificílima. O povo sem desejo de buscar a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: os altares vão ser quebrados, os postes ídolos vão ser quebrados, e Deus levantará o altar, e o povo sentirá vontade de buscar a presença de Deus novamente. Quando vai acontecer isso eu não sei, mas Deus está trabalhando. Eu creio que Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está amassando, Ele está fazendo do jeito que Ele faz. Não sei como, mas é preciso. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no nono, 10º reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. O povo começaram a festejar o verdadeiro Deus, a banquetear-se, porque Deus estava operando. E o verso 12, o que eles fazem? Eles fazem um concerto com Deus. E entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Agora Deus começa a agir. Sabe por quê? Porque o povo fizeram um concerto com Deus. Fazer um concerto com Deus é fazer uma aliança, é fazer um acordo com o Senhor. E dizer assim: Senhor, eu estou disposto a quebrar tudo e qualquer coisa que esteja impedindo a tua presença na minha vida. Eu quero tirar.
Aleluia! Quantos estão dispostos a fazer isso, irmãos? Tem alguém disposto aqui a fazer isso? Tem ou não tem? Aleluia! Isso pode ser, não seja tão fácil. É provável. Pode ser que isso exija, irmãos, mais do que você imagina de você. Mas será necessário. Glória a Deus, aleluia. O pacto que eles fizeram com o Senhor, veja no verso 13. O que inclui? E aí o povo estava verdadeiramente convencido e convertido que precisava de todo o coração se derramar na presença de Deus. Olha a situação. O pacto que eles fizeram com o Senhor foi: vamos fazer aqui um negócio com Deus, mas o negócio tem que ser sério. Não é sério mesmo que nós queremos. Diga, o que tem que fazer? Vamos fazer um negócio com Deus aqui. Verso 13. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até o povo entendeu o que precisava. O povo entendeu, mas irmãos, que não era brincadeira. É preciso, às vezes, alguém que nunca, muitas vezes, entrou dentro de uma igreja de crente para me dar uma repreensão, para me entender, amados irmãos, que Deus está falando. Como Deus usou aquela jumenta para aquele homem, e diz: desde que sou tua dona. Quantas vezes eu fiz isso contigo? Para tu estás me maltratando assim, a jumenta falando. Que coisa terrível. E ele conversando com a jumenta, conversando com uma pessoa, achando normal, né? Mas o pecado, ele cega o homem, faz com que o homem não enxergue, não veja, irmãos, que as coisas não estão normal. Ele perde o sentido, ele perde a sensibilidade no homem dele, e ele fica com a cabeça no mundo da lua. E quem muitas vezes está na direção de Deus: meu Deus, abre os olhos desse homem, senão ele vai dar uma cabeçada. Eu disse a uma pessoa essa semana: meu querido, não tem mais a minha bênção essa situação, porque a gente está vendo que não leva a nada, a gente está enxergando pelos olhos espirituais. Mas tem que dar uma chance, tem que dar chance coisa nenhuma, irmão. A pessoa já provou que não quer nada, quer brincar com você, e você tem que dar chance. Abre seus olhos, faça um acordo com Deus, faça um pacto com o Senhor, um juramento com Ele, e se disponha. Olha o verso 14. E juraram ao Senhor em alta voz. Com o quê? O povo entendeu a mensagem. O povo entendeu a mensagem. Sim, sim, vamos. Vamos obedecer. Vamos mudar. A mudança requer sacrifício. Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de mudar muitas coisas, amizade, muita coisa.
Tem amizade, irmãos, que faz um mal tão grande para a gente que a gente nem imagina, que não é sadia, não é saudável. O linguajar, a forma de como se comporta não faz bem, faz mal. Então, se faz mal, saia fora. Saia fora. Verso 15 diz: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. Oh glória! E o Senhor lhe deu repouso em redor de toda a terra. Olha Deus agindo, irmãos. Eu pergunto: o erro estava em Deus ou no povo? Comportamento. O povo precisava passar por uma repreensão de Deus, mas a atitude de Asa começou para Israel no prumo. E quando Asa toma essa atitude, o povo precisa também tomar uma atitude de sair de onde estava e de se voltarem para Deus, e Deus abençoar a vida daquele povo. Mas o sacrifício, queridos, ele vai mais além. Ele entra dentro da nossa casa, está aqui. Verso 16. Vamos ver o que é no versículo 16, irmãos. Preciso mastigar por direitinho, para a gente entender. Asa estava disposto a ouvir a voz de Deus e fazer o que fosse preciso. O que acontece? Diga aí, irmão. Diga aí, por favor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedrão. Ficou da velha, disse: não, a minha mãe ninguém mexe, né? Mãe do rei. Todos os altares que se quebraram, mas ficou da rainha. A rainha mãe. É da minha mãe, ninguém mexe, ninguém toca. Mas Asa não quis conversa com Zé. Todo mundo, né? Começando na sua casa, começando na casa da sua mãe. Aleluia. Começando dentro da nossa casa. Que eu aprendo com isso. Nós temos que começar muitas vezes dentro da nossa casa, tirar o que não agrada a Deus lá dentro da nossa casa. Isso aqui não está sendo sadio para minha família, isso aqui não está sendo sadio para mim, não está sendo sadio para os meus filhos, não está sendo sadio para os meus netos. Vai se arrancar, mas vai doer, vai chorar, não vai gostar, mas é preciso, irmãos. Meu Deus, se a igreja tivesse aqui hoje, mas os que estão aqui recebam. Jesus preparou para nós. Vai doer. Talvez ele ou ela não entenda agora, mas vai entender depois. Tem coisas que a gente faz que os filhos não entendem. Tem coisas que a gente faz que ninguém da nossa casa entende o que estamos fazendo. Isso é uma besteira, isso é um radicalismo, isso é um crente quadrado, isso é um crente besta, isso é aquilo, seja o que for, mas Deus está falando, então obedeça a voz de Deus. Vai doer? Vai ser. A gente era menino que levava para cá, estava chorando, minha mãe disse: pode casar, Sara.
35 anos de paz. Verso 19. Até o 35º ano houve paz. Eu fico imaginando, queridos irmãos, você pegar um momento que Asa pega Israel de conturbação, de perturbação, de encrenca, de divisão, de desgraça, de fome, de miséria, de idolatria, de pecado, de ceboseira, de tudo que não prestava, transformar em um período de prosperidade, sossego e paz. Aleluia, Jesus. Glória. A gente quer receber as bênçãos de Deus, os presentes de Deus assim, caindo do céu. E a gente não se lembra que nós temos que pagar preço. Ninguém quer pagar preço, ninguém quer vir por doutrina, ninguém quer vir por de oração mais. Só quer culto de domingo que não tem oração, não tem nada, só tem louvor, só tem coisa boa e não tem sacrifício. Se não ora na igreja, ora em casa. Me engana que eu gosto, bota papinha na minha boca que eu como. Nós criamos uma igreja superficial, que não ora, que não busca Deus, que não lê a Bíblia, que não estuda. Essa não é, bebê. Sabe qual é o resultado? É esse. O de ensinamento que é vazio, o de oração que é seco. E agora nem domingo mais não chama também. Mas o que é isso? O povo se voltou-se de Deus para o mundo. Tem postes de ídolos precisando ser quebrados. Tem altares precisando ser quebrados. Tem altar levantado dentro da casa de crente que não é de Deus. Pronto, está dito. Quem achar rico vai falar com Jesus. E a mensagem que eu nesta noite é: quebre. 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 Eu não tenho força agora. A sua oração, Deus vai lhe revelar o que precisa ser tirado dentro da sua casa. Você buscar Deus, Deus vai mostrar. Sabe como o resultado disso? 35 anos de prosperidade, de bênção, de crescimento, aleluia, de algo que você jamais conseguiria. Mas olhe qual foi, amados irmãos, o caminho que Deus mandou o povo entrar, o caminho da obediência, o caminho da humilhação, o caminho do pacto, o caminho para a aliança que foi quebrada, precisa ser restabelecida novamente para Deus levantar o povo e fazer prosperar. Caso contrário, não há bênção de Deus. Não há. Está. Aleluia. Por Deus, amados irmãos. Deus quer o pior para nós? Não. Se Deus quisesse o pior, Deus não tinha se importado. Deus não tinha mandado mensageiro para a raça. Deus não tinha dito a ele, Deus não tinha dado coordenada a ele, Deus não tinha orientado. Parece uma coisa doida. Olha, quem buscar Deus vai morrer. Qual era a opção que eu tinha? Aceita? É uma aliança. Aceita a aliança? Nós aceitamos. Então vamos buscar a Deus. Vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar nossa vida, vamos nos humilhar, vamos nos arrepender, vamos deixar o nosso pecado de lado, vamos buscar o Senhor. E a mão de Deus começou a dizer: agora aqui eu vou abençoar. Agora aqui vocês vão prosperar. Agora aqui vocês terão paz. Agora aqui eu vou repreender todos os inimigos de Israel. Ninguém vai tocar a mão de vocês. Mas o povo precisou acordar e ouvir Deus. O povo precisa ouvir Deus. Jesus está falando e o povo precisa ouvir a voz de Jesus. E vai dar tudo certo. Quantos creem nisso? Diga amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, por esta palavra que o Senhor nos deu. Nós teríamos muita coisa para falar, mas eu acho suficiente. Quando quiseram intervir na vida de Jeroboão, de Israel, eu disse: não, deixa esse negócio aí aqui, tem permissão comigo, eu resolvo isso aí. Quando o homem pensa que está tudo acabado, que não vai dar certo, Deus começa a dar coordenadas. Que trilho eu tenho que seguir? Que trilho eu tenho que andar? No final vai dar tudo certo. Deus não perde ninguém de vista. Deus não perde o controle de nada. Bote isso na sua cabeça. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados irmãos. Louvamos a Deus por esse momento, por esta palavra. Amanhã nós temos um dia de atividade, haverá trabalho de ensaio amanhã, irmãos. Os ensaios amanhã do conjunto, do Alto de Saron. E amanhã pela manhã nós estaremos lá no Nova Jerusalém. Naquele trabalho ali, eu vou lá e não vou poder ficar o dia todo. Eu ainda estou muito acometido da minha garganta. Não vou poder ficar o dia todo lá no sol quente, na poeira, mas vou estar lá dando aquele apoio que precisar e peço aos irmãos que orem por nós. Domingo teremos escola bíblica, teremos à noite o culto dirigido pelo departamento do DENOC, nós convertidos. Vamos crer que Jesus vai chegar, né, irmão? Que Jesus vai despertar. Há um momento de muita dificuldade para a igreja do Senhor, mas o trabalho é de Deus. O trabalho é de Deus e Deus é quem vai fazer. Aquilo que eu não posso, Jesus pode. Amém? Muito bem, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por este trabalho. Bom, Roberto vai orar por nós, agradecendo a Jesus. Amém. Amém, glória a Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor da glória, nós te louvamos por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede, de estar aqui, Senhor, neste culto e ouvir a Tua palavra, Senhor. Continua assim nos orientando, nos conduzindo, nos informando a cada dia, a cada momento, o que temos que fazer, Senhor. Conduz a Tua igreja, desperta, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que estão frios. Vem trabalhar na vida daqueles que necessitam, Senhor, pois é a Tua igreja. Quantos momentos de fracasso teve Israel? Quantos momentos de abatimento? Quantas vezes o Teu povo se distanciou de Ti, Senhor? Mas sempre o Senhor concedeu oportunidade ao Teu povo. Ajuda, abençoa a Tua igreja. Nos levanta um grande momento, Senhor, um grande avivamento no meio da Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos e estamos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, alguns irmãos vão à vigília, né? Jovem, bom, já também vai. Pronto, Alberto também. Que Deus venha abençoar e falar com vocês ali poderosamente. Continue buscando a presença de Deus, que é muito importante, muito importante. A juventude deve cada dia mais se dedicar à oração, a ouvir a voz do Senhor, porque
Não é fácil o que estamos vivendo. Somente Deus para nos dar vitória. Mas quem ora e busca Deus, certamente será vitorioso. Vamos receber a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus agora e sempre. Todos digam amém. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.